Uma coisa que se diz muito, eu acho cruel quando se compara carreiras. Acontece muito com o Neto, por exemplo. O Neto foi melhor jogador ou é um melhor comunicador? E aí, porque eu acho que, por mais que você olhe para essa comparação e ache que ele foi um melhor jogador ou um melhor comunicador, acho que tem muito uma coisa de depreciar o que você não escolheu, assim. Uma coisa que eu vejo em você, Fino, é que você tentou ser o melhor que você poderia ser em tudo que você faz. Só que me chama muito a atenção, porque eu te acompanho há muitos anos como comunicador, o nível que você chegou. Primeiro que você é um cara que tem muito cuidado para falar as coisas, mas ao mesmo tempo, nitidamente, não tem rabo preso com ninguém. Meio que assim, a impressão que me passa é, se não gostou, problema da pessoa, não tem a ver comigo. Eu tô muito ciente sobre aquilo que eu tô falando, as críticas que eu tô fazendo e o peso que eu tô dando aqui na minha crítica. Segundo, que você tem uma capacidade única de contar histórias e que essas histórias a gente não esquece. Por exemplo, quando você foi falando do exemplo da Serena, eu me lembrei daquele momento que ela conversou com você depois de uma derrota. Roland Garros. 99. Como que você vê isso? Faz essa avaliação do que você tem plena consciência do que você se tornou no meio da comunicação. Eu queria saber do André também como viu essa caminhada do Fernando para chegar nesse nível de um comunicador que é muito, inclusive, talvez, e eu não quero ser preconceituoso, pelo amor de Deus, mas é raro para ex-atletas. Uhum. Como é que vocês veem isso? Eu acho que, para mim, eu decidi não me corromper para conseguir. Uma coisa que eu sempre me pergunto, você pergunta, qual é a coisa que mais te chama a atenção, assim, que você não tem resposta? Eu falo assim, cara, eu ser tão querido e ser tão pouco seguido. Por exemplo, tem 100, 200 mil pessoas que me seguem no Instagram da vida. Com as coisas que eu escrevo, mas é que é nichado. Tá, mas as pessoas não é que gostam de mim porque eu sou tenista só. Hoje em dia, muita gente. Sim. Só que eu percebo... Te afeta isso? Te preocupa isso? Não. Só tô falando... É uma coisa que você... Coisas que você não tem resposta. Só que pra mim tá muito claro que eu não vou me corromper pra dar corte pra você. Na hora que eu falhei o negócio do Neymar, eu falei, puta, que saco. Eu vou ter que... Só que eu não tô falando pelo Neymar, eu tô falando pelo pai. O saco no sentido, vai ter alguém, amigo, que gosta, que não sei o que vai encher o porra do meu saco. Óbvio. Isso é o mundo de hoje. Nem foi nessa intenção. E fui eu que falei, né? Você fez eu poderia ter respondido uma puta boa, e não botado nem o Neymar ali, botado os pais. Mas eu boto, porque eu acho importante fazer pensar. A minha função hoje é fazer pensar. É devolver ao tênis, querendo ou não a vida, tudo que o tênis me deu. Palavras do meu pai. Só que para isso, eu tinha 2 caminhos. O bombar e sempre achar um corte, ou fazer, como o André falou, doa quem doer. E quando doer. A coisa que eu mais escuto de tenista é não elogio público e elogio privado. Um grande tenista, um dia na minha casa, minha ex-casa, falou uma frase que pra mim responde isso pra você. Ele falou, eu queria ser você. Eu queria ter a coragem e o não rabo preso e todas as coisas que você tem. E eu falei, é só começar agora. Tem um preço. Que você não vai ser chamado na festinha, que você não vai ser chamado pela entidade aqui, pela entidade ali, porque quando eles fizeram uma besteira, você vai falar. Se você aceitar isso, e for ético, e falar as verdades, e sempre que eu vou falar alguma coisa, eu tenho certeza do que eu estou falando, dificilmente eu vou falar, eu acho que... Tanto que eu falo, às vezes, problemas da Bia. As pessoas começam a ir lá, não, tem um problema pessoal atrás. Eu falei, deve ter, eu não sei.
Eu não vou falar, eu acho que... Porque isso dá corte. Teve muita gente maldosamente que, quando você falou que ela seria primeira do mundo, tentou, de alguma maneira, na fase ruim dela... Só que isso poderia ser um corte. Só que, na minha visão, eu tento destruir isso, mas a internet é impossível. Só assim, ela era 10 do mundo quando a gente estava falando. Ela estava jogando para caramba. Só que ela, na minha visão tenística, ela precisava de dois detalhes ali. Sair do jogo do meio, abrir um pouquinho mais o jogo e sacar melhor. Com isso, ela ia virar 5. Uma menina que fez semifinal de Roland Garros, quartas de US Open, e tá 10 do mundo, pode ser 5. Pode. E 5 hoje, olha a Iga. Olha a Rybakina, que a gente falava que não perdia de ninguém. A única que está sustentando hoje é a Sabalenka. Sabalenka cai um pouquinho, você tá 3-4, você vira 1. Sim. Você vai me falar que a Coco Gauff merece ser número 1 do mundo? Não, não merece. Não sabe sacar. Faz 16 dupla falta num jogo e ela tá 2. Por que a Bia não pode ser 2? Hoje, se você comparar a Bia hoje, realmente, estamos com um problema. Estamos. Mas a Bia no auge, por que não poderia ser? E quem é 2 não pode ser 1? Sem dúvida. O Zverev não pode ser 1? Óbvio que pode. O Ruud quase foi 1. Porque aí também, uma coisa é o Sabalenka, Federer. Uhum. Outra coisa é o Rios foi 1, o Moya foi 1, o Rafter foi 1. O Hewitt, eu acho que foi 1. Né? A Safina foi 1. É outro tipo de 1. É um que foi 1. O Safin. Não ficou, né? Não é um Big Three. É uma outra coisa. Não é um Iga, Sabalenka. Isso é uma outra coisa. Se eu falasse que ela vai ser melhor que a Sabalenka, aí sim eu tô querendo um corte. Uhum. Pode crer. O Fernando, como comunicador, como comentarista de tênis, como influenciador do tênis, no bom sentido, existem muito poucos influenciadores de verdade no bom sentido das coisas. Né? O Fernando é um influenciador do tênis no melhor dos sentidos. Ele tem 3 virtudes que eu acho que explicam essa sua pergunta em relação a isso não ser tão comum no caso de ex-atletas. Não que não existam em todas as modalidades, mas realmente não é comum. Essas virtudes são autenticidade, generosidade e leveza. Eu vou explicar. Autenticidade é isso que ele acabou de falar. Ele não está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar em relação a expor a opinião deles sobre algo que aconteceu ou sobre alguém. Então, por quê? Porque ele vem de um lugar que não tem maldade. Então, aqui, isso é o que eu penso. Eu não quero te prejudicar, não quero te destruir, ou não tenho nenhum tipo de segunda intenção para falar o que eu falei. A generosidade é essa intenção que ele tem em relação ao esporte, em relação ao ambiente do tênis de maneira geral, de contribuir, de seguir contribuindo como ex-jogador, com alguém que passou a vida ali dentro. Ele tem ideias muito claras a respeito de como as coisas devem ser e ele não se furta a falar sobre isso. Mas a intenção dele é colaborar. Não é aparecer, não é ter like, não é fazer corte, é colaborar. E a leveza é a coisa da pessoa que não se leva a sério, mas entende e sabe que aquilo que ela faz é sério. E essa é uma situação difícil. Esse é um equilíbrio difícil de atingir. E são características que ele tem. Essas facetas todas compõem um cara que precisa estar na televisão comentando jogos, precisa estar na televisão participando de programa. E você sabe, você falou uma coisa, você sabe eu sei a minha importância. Sei, mas não uso ela no sentido que a gente poderia usar, tipo, da carteirada, né? Aquela coisa que muita gente que tem. Eu acho que o mais importante é você entender o teu tamanho em comparação com as outras coisas. É um pouco do que eu falei lá atrás de eu vou embora daqui e o tênis vai ficar. Então,
quão importante eu sou. Nem um pouco. Então, o que eu posso fazer é tentar ser o melhor possível, minha melhor versão para ter o meu lado pessoal, ter o meu lado profissional, ter um lado econômico ali no meio, tá tudo certo. E tentar gerenciar isso de uma melhor maneira possível. Que eu acho que esse é o grande problema. Se eu acho que eu tenho uma virtude, é não ser egoísta. E aí, na hora que você não é egoísta, você entende que você, agora, isso aqui eu posso pegar pra mim. Isso aqui não é meu. Isso aqui, eu posso meter o dedo. Isso aqui não é.